Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Algumas traduções aí falam dinheiro, né? Seria item 4. Jesus na casa de Zaqueu. Aí diz: Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu. Um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Não é aquele trecho? Como Zaqueu, né? Quero subir, não é isso? O mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, né? Aí Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Então é só o item 4, né? Bom, o pessoal depois for acompanhar o Evangelho pela internet, né, vai ficar nesse canal aqui. Tem essa plaquinha aqui, canal Transmutação Renato no YouTube. E tem lá embaixo, naquele quadro, tem a mesma plaquinha, né? Ou você coloca o nome, ou coloca o QR Code, já fica logo inscrito lá no canal. Depois que a gente escutar, a gente vai colocar. Eu acho interessante essa parte de Zaqueu, porque eu acho uma grande filosofia de vida a oração na serenidade. Eu acho assim a coisa muito perfeita. Quando eu digo: Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Por exemplo, o Zaqueu podia aumentar um côvado de altura dele, não podia crescer, né? O Zaqueu poderia tirar a multidão do meio porque ele tinha condição de falar com Jesus? Também não, né? Lara, Érica, Zilda, Tainá e Noah.
Então ele não podia aumentar a altura dele, fisicamente falando. Ele não podia tirar a multidão do meio. Não podia. Ele não tinha o WhatsApp de Jesus, não tinha o telefone de Jesus. Ele não tinha nenhum amigo próximo a Jesus para cavar uma visita privada. Ele não podia. Mas ele, olha a história nossa do espírito, livre arbítrio. E muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Então ele, poxa, Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Mas Deus, me dá coragem para modificar o que eu posso. Aí ele olhou, nem influência, nem contato, nem network, nem tamanho, nem força política. E o que ele viu foi um sicômoro, uma árvore. E o que ele disse? Bom, hoje ainda sou jovem, ainda tenho força de subir numa árvore, porque também se ele fosse prostrado como ou portador de deficiência, ou a pessoa com necessidade, ele não teria subido. Mas ele viu o que ele podia. Eram pessoas com deficiência, antes eram pessoas com necessidades especiais, não é assim? Mas o que eu estou querendo falar? É que às vezes a necessidade especial está na cabeça da gente. Porque tem muita gente assim, ele foi, quando se ele, digamos que ele tivesse conseguido conversar com Jesus, porque ele tinha condições. E não deixa de ter sido, porque ele tinha uma casa que era apta a receber Jesus, e recebeu. Tem gente assim, por que ele não foi dormir com o pessoal no meio da rua? Por que ele não foi para a casa do pobrezinho? Porque tem gente que fica criando controvérsia, tá entendendo? Ao invés de ser bem simples, o que eu não posso mudar, eu não mudo, o que eu posso mudar, eu mudo. A pessoa fica só botando caramelo na cabeça e achando defeito, achando dificuldade, mas na hora de agir não age. Ou não acontece isso? Nós mesmos nos auto-sabotamos quando a gente começa a querer ter um ponto de criticidade demais das coisas. Às vezes a gente quer, diante do nosso egoísmo, egocentrismo, a gente quer saber demais. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Bom, às vezes está bem fácil, nem sempre é tão complicado, mas a gente bota dificuldade. E logicamente no nível neurótico, que é quem tem problema com emoções, egoísta e egocêntrico, até que ainda vai mais comum, mas se você avançar pode virar psicótico. Você vê o que é que você pode e faz. Às vezes a pessoa vai fazer uma faculdade, sei lá. Eu não vou passar não, porque meu pai não é isso, que minha família não tem linhagem daquilo. Aí você vai olhar, grande parte das pessoas que hoje têm sucesso não tinham. Mas você bota tanta coisa na cabeça, você bota tanta dificuldade, isso para você não dá. É porque eu sou filho de pobre, é porque eu sou pobre, é porque eu sou feio, é porque eu sou não sei o quê. Não acontece? O Zaqueu tinha tudo isso para não procurar. Vamos tirar o nome de Jesus? Não procurar o caminho reto. Ele poderia se comprazer com as próprias mazelas que ele construiu no decorrer da história dele. Mas ele não estava nessa vibe, ele estava numa perspectiva de avançar. O livro dos Espíritos diz, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um agora pode escolher fazer um novo final. Você me fez fazer a reflexão do seguinte: quantas vezes eu mesmo, já em várias situações especiais, eu não vou fazer isso para melhorar isso aqui. Várias pessoas fazendo a mesma coisa. Tá com complicação, não vou fazer isso.
Aí eu me lembrei que perto da minha casa tem um cara que não tinha duas pernas. Quando eu passo, ele estava de um lado. Quando eu passo, ele estava lá do outro lado. 3 quarteirões depois. Tá vendo? E a gente, qualquer coisinha, a gente não pode fazer. É comum. Comum. Hoje, eu cantei muito ruim. Muito ruim, péssimo. Melhor do que eu, com certeza. Tá vendo? Olha, dá pra quê? Dá pra afinar? Especialista. Olha aí. Mas já deu alguma coisa ainda? Lembrou a música? Vocês conheceram. Sabia que há algum tempo me chamaram, alguns anos atrás, na época de cursinho, me chamaram para um grupo de estudos, 4 pessoas, e tinha um que ele era muito desenrolado, estudava medicina e tal, aí ele veio fazer, ele estudava e apresentava pra gente, sabe? Aí depois cada um escolhia uma matéria que gostava e ia apresentar, pô, só 4 pessoas, sem microfone, sem nada, você estava numa sala, eu ia falar para você, ele ia falar para você, cada um ia falar pro outro. É aí que eu quero entrar. A reforma íntima é nas pequenas coisas, de pouquinho em pouquinho a galinha vai enchendo o papo. Aí o cara botou a minha parte, escolha a que você quiser. Aí eu disse, eu vou escolher história. Aí passei a semana estudando, né? Sábado você vai falar pra gente. Cadê que eu consegui? 3 pessoas. Eu 4. Não consegui falar. Outro dia meu filho falando comigo, falei alguma coisa, o jeito que ele entende é como se eu tivesse nascido falando. Não. Ninguém já nasce sabendo fazer as coisas. Em regra a gente tem que ter, ó a palavra, coragem, ânimo para fazer. Ó, se para falar dizem que é um dos maiores desafios que as pessoas têm medo de falar em público, pegar no microfone e cantar, para quem não sabe. Então eu só quero dizer que eu cantar e você conseguir identificar que eu comecei a brincar de karaokê está com uns 5 meses, só quando dá certo, em casa. Já é um sinal de que se a gente continuar, a gente melhora. Isso é para quê, Renato? Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Não tem, ninguém está falando de ter sucesso, de carregar multidões. Porque se você não pensou sobre isso, você já tem o maior sucesso do mundo. Porque você é um filho amado, escolhido, ungido por Deus. Dentro de milhões que morreram, que estão morrendo hoje, só a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio. Viu? 1, 2, 3, 4. Pum, morreu. 1, 2, 3, 4, 2. Você está aqui. Aí você tem lugares que só você reina. Em que só você reina. Por exemplo, ele está falando que minha esposa. Pois é. Para ela, ele é o esposo, não tem outro. Pessoal brincando aí que tem gente que tem essas questões ali do Zé Valdo, o pessoal brinca, né? Mas veja, pode ser até amante, o esposo é você. Eu vou dizer outra, você ser filho de alguém, você não dá valor porque é como o ar, a gente tem ar à vontade, concorda? Sinta a falta de ar para você ver. Você que tem um pai, por fraco que você acha que ele seja, uma mãe, imagine o tanto de órfão e gente chorando aí que não conheceu e que tem muita vontade de conhecer o pai. Só no Ceará, ano passado, foram mais de 4.000 crianças registradas sem pai. Quem conhece gente que é órfão, não tem pai, ou passa na situação e tem vontade de conhecer o pai? Ninguém?
Tem na vontade? Já conheci. Profunda a vida toda aquilo. E você tem pai, sabe quem é? Só quem é o filho do seu pai? É você. Rapaz, meu pai tem 50 meninos. Peraí, cada um é um filho. Qual é seu nome? Pronto, só tem eles. Ou com o quarto quebrado, ou levantado, as pernas boas, ou fraco. É ele, é esse. Rapaz, meu filho é esse. É o Kiko do Mano. Morreu. Acabou, está aqui, é ele. Você reina. Mas você está entendendo, ó, como a gente reina absoluto e a gente não dá valor, só é verde o jardim do outro. O cara que não tem pai chora para conhecer o pai. Você tem pai, não dá valor ao seu pai. Quando eu sofri meu acidente, passei 41 dias em coma. E meu pai lá no São Mateus, direto. Olha aí, ele estava reinando 40 dias num leito, que o leito era ele. Olha. Não, e outra, vamos desligar. Dizer, Não, reina. Não desliga. Quem é que pensa todo dia e agradece com sinceridade, sem ser mecânico, a Deus, o lugar, o reinado que tem? Eu acho que, sério, quem consegue sentir mesmo o reinado que tem? Eu consigo. E quem a maioria das vezes não consegue enxergar, nem se lembra. Aí, ó. Consigo porque eu fui embora mesmo. Eu fui embora. O problema é que oscila, né? Tem dia que a gente reconhece, tem dia que não. Então, para um barco que não sabe para onde vai, nem o porto é seguro. O Pequeno Príncipe, no livro, né, tinha um cara que ele chegou num planeta que o cara sempre andava para frente, sempre andava para frente. Isso não tem nada a ver com a lei de progresso. Ele queria falar com o cara e o cara andava para frente. Não, eu tenho que ir para frente, eu tenho que ir para frente. Ele disse, não, eu vou embora porque uma pessoa que sempre está indo para frente nunca pode chegar a lugar nenhum. Então Zaqueu, ele está aí no lugar dele. É outra música da igreja, né? Boa. Antiga que dizia assim: quando Jesus passa, né? Quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar, na minha casa, no meu trabalho. Tá vendo? Cada um no seu lugar. Você reina. Você é o que desse meninozinho? É mãe. Ele pode ter o tamanho? Você reina absoluta. Ah, meu filho foi grosso comigo. Ah, meu filho não gosta de minha filha, ele só tem uma mãe. Ele pode dizer o que ele quiser. Ele pode até morrer, mas você não deixa de ser mãe dele. Ele pode levar 40 anos para entender, mas só tem o reinado é seu. É muito lugar que a gente reina e a gente não dá valor. Não dá. Aí todo dia eu fico refletindo nisso. Poxa, Senhor, é tão difícil eu parar e pensar sobre o meu reinado ou os meus reinados. Pensou, né? Você mãe. É o que você está interessante, se a mulher deixar, você ter um reino em casa, né? Mas a questão, de novo, é que ela só é mulher porque ela tem um. Ela só é mulher porque ela tem um marido. Para ter aquela casa. Senão ela é a dona solo da casa. Ela não é mulher do cara. Eu estou só lhe dizendo aqui, o seu lugar é seu lugar.
De novo, como é que você ocupa o seu lugar? É a finalidade da vida, a entender a Deus, compreender Deus, entender você, compreender você e ocupar cada vez melhor o seu lugar. Para que você limpe os seus pensamentos, para que você melhore a sua visão, consequentemente melhore a sua compreensão. O Buda falava isso: reto pensar, reto falar, reto agir. A gente nem pensa, age às vezes, e às vezes pensa tanto que não age, porque é uma racionalização, porque a gente tem muito medo, por não se amar, tem muito medo de errar e ser visto pelos outros como alguém que falha. Porque a gente não se ama, fica buscando e sendo escravo da aprovação, da opinião que a gente acha que os outros têm. Pode até ser que eles nem tenham, mas a gente acha que eles vão repriminar, a gente não faz. Zaqueu tá igual aquela outra música, né? Tô nem aí. Ei, mas tu é pequeno. Ei, mas Jesus não quer conversa com gente rica, não. Ei, mas eu não quero saber disso, meu irmão. Vou subir no meu pé de pau aqui, ó, e vou olhar para ele. E se Jesus não quiser olhar para mim? Eu não estou mandando Jesus olhar para mim. Eu quero ver Jesus. E está aqui um caminho, uma árvore. Posso andar e vou subir. E pronto. Aí é que é o ponto, né? Eu acho interessante, porque a gente não faz. Aí a música, né? Como Zaqueu, eu quero subir. Zaqueu não quis subir, já Zaqueu quis ver Jesus e subiu. Zaqueu, a música é engraçada, né? Mas na verdade, quem compôs, você diz assim: como Zaqueu, eu quero subir. Não, Zaqueu não quis subir, não. O Zaqueu queria ver Jesus e achou uma forma, que era subir, e subiu. Subiu. Mas o desejo dele não era subir em árvore. O desejo dele era ver Jesus. Como é, rapaz? Deus proverá. Então, na racionalização do caminho do aprendizado, que é o que eu entendo que é o caminho do bem verdadeiro, essa frase do Chico: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. O que é o bem? É esse caminho do aprendizado, do aprimoramento constante. O que é o Evangelho? É uma provocação para a reforma íntima. E o que o Espiritismo traz? É só mais uma das formas que Deus tenta se comunicar conosco na contemporaneidade. Bom, só isso. O que é o Espiritismo? Gente que endeusa o Espiritismo. Não se pode endeusar o Espiritismo. A pessoa chegou uma vez assim, tá lá nos comentários do grupo: porque eu gosto mais quando você fala só de textos espíritos. Tá. Eu não posso endeusar Espiritismo, eu só posso endeusar Deus, só tem um. Espiritismo, você lê aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se você lê as biografias do Allan Kardec, Allan Kardec era um contador e professor de português e matemática. Então, senta aqui, tem contadores à frente, o Kardec. Aí, ele era cientista, estudava, comprovava, e todo mundo escrevendo sobre alguma coisa. E tocou na cabeça dele que estava na moda o negócio de umas mesas girantes. Que eram mesas que o povo dizia
que eram espíritos que mexiam na mesa. Tem aquele joguinho do copo, né, que você bota as letras, era ali. E juntava gente para ver aquilo. Aí o Kardec disse, bom, como eu sou cientista, eu vou tentar procurar o lado científico, comprovar isso ali. Aí quando ele começou a estudar, definiu um método. Depois desse método, afastou os dogmas e foi testando. Ele disse, olha, se, por exemplo, for espírito, né? Então quer dizer que o espírito, a pessoa morre e o espírito fica. O espírito é imortal. Se a comunicação for verdadeira, porque tem gente que mente, então se eu mandar 10 cartas para 10 cantos diferentes, por exemplo, eu posso fazer uma amostragem, é tipo um atuário, né? O estatístico. Ele mandava 10 cartas para 10 centros para perguntar a mesma coisa. Pergunta para 100 pessoas que dizem que recebem espíritos se Deus existe. O que é Deus? Aí, quando as cartas vinham, ele sistematizava as cartas que diziam praticamente a mesma coisa. Aí você chega lá no livro dos Espíritos, pergunta número 1. Ele mandou para um bocado de gente. Está a resposta. Ele disse, se repetir é porque é verdade, é um método científico. Ele foi testando, assim nasce o espiritismo. Dá licença, não para preparar sua palestra. Eu vi um caso, uma senhora foi lá no Francisco, lá, né? Lá de Clara. Ela chegando lá, uma familiar levou, aí o mito, né? Fez a fotografia dela lá. Aí chegando, falou a história, começou a chorar. Aí o filho dela disse, não, esse lance que a senhora me dizia aí, negócio do espírito, realmente existe aqui, viu? Eu estou aqui do lado. Agora só não deixa de ir lá na praia, não, porque a senhora vai tentar pisando, cara, meu filho, eu volto lá. Assim, uma graça, porque ela não tinha crença da coisa, né? Então ela recebeu uma carta, pela primeira vez que ela foi lá, teve a oportunidade de receber, e o filho dela chamasse a atenção porque ela precisava ver o mar, não tinha visto ainda. E lá do outro lado, já desencarnado no acidente dele, falou que fosse ver, que era alguma coisa para poder impulsionar aquilo que ela não acreditava. Aí o que acontece? Você pegar o método do Kardec, ele desconfia. É verdade. Pega uma carta, o pessoal aqui vai lá no canto tal, se o cara fizer milhões de cartas, todas são verdade. Se você disser que não é, Maria, meu filho, isso não é kardecista não, porque o kardecista ele questiona. Assim é ciência. Entendeu? Então eu estou só mostrando que a gente questiona a realidade. Aí o que é que eles recomendam, né? Recomendam muito que o médium se trabalhe, para você fazer os cursos, estudo sistematizado, ler, pensar, se purificar, para ver se a comunicação sai séria. No corredor. Valeu, meu irmão. Valeu, vá com Deus. Mas é isso. Eu não consigo encontrar o que em Deus há além de Deus. Agora, compreendo, com todas as minhas limitações, que o espírito é imortal, que há a história da reencarnação no meu modelo de ser, que pode não ter nada a ver. Me conforta saber que Deus existe, que Ele é infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente justo, e que nós vivemos uma unidade de vida em existências, encarnações distintas. Essa unidade explica por que alguém nasceu como nasceu. Porque alguém morreu antes do que o que eu queria. Por que o Maguinho tem um AVC? E às vezes o outro não. Por que um que fuma todo dia tem problema, o outro não tem?
Por que que um tem filho e o outro não tem? Por que que uma criança nasce com problema e a outra não? Por que que uma mãe consegue ter filho e outra não? Por que que um filho vive e outro não? Isso, quando a gente começa a compreender a história do mérito e das reencarnações numa unidade de existência, isso nos conforta muito, porque a gente entende que não está desamparado, que não existe acaso, que de fato Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Isso é um conforto muito grande. Eu vou na igreja católica, vou na igreja evangélica toda semana. Essa semana eu fui num centro de recuperação de pessoas com problemas com adicção às drogas. Mas muito está no nosso livre-arbítrio. A oração na serenidade, que a gente tem que ter coragem para modificar. E muito está na primeira parte da oração, que diz que a gente tem que ter serenidade para compreender ou aceitar. Compreender ou aceitar. Não é que não seja compreensível. Às vezes a gente não tem maturidade de entender naquela época. Então, o caminho que tem, o momento que tem para hoje é aceitar. Então, é um conforto muito grande. É realmente quando Jesus, em João, ele fala que ele vai voltar, mas não é ele, como ele vai vir um consolador prometido, né? Isso que o Espiritismo é um consolador prometido mesmo. Para quem compreende. Que aqui é só uma escola. Que eu estou envelhecendo. Com a velhice vai vir dor, mais doença e a morte. E começará um novo ciclo. É muito confortante. É muito consolador. Acho que quando Zaqueu quis ver Jesus, ele queria era isso, ele queria saber, ele queria ver algo que a mente humana, a nossa racionalização não tinha como acompanhar. Ele queria ter o conforto de ver o verbo que se fez carne, de tentar entender que existe algo além da vil matéria. Ele queria ver. Eu acho que é o que a pessoa, quando vai buscar as cartas no lado de Clara, quer ver. Quando o pessoal procurava o Peixotinho com materializações, uma época também da vida do Chico Xavier, a pessoa queria ver. Porque as decisões da gente mudam quando a gente entende que não é apenas jovem que é bonito. Que a questão da vida não é apenas tesão, sexo e virilidade. Estava outro dia lá em São Paulo, né, com um cliente, ele meio triste porque estava fazendo 69 anos. Ele meio assim, meio triste. Pois é, mas ele estava sentindo o peso da idade e ele estava dizendo assim. Aí ele falando, aí ele lançou uma frase que eu achei interessante. Bicho, o resumo da ópera é o seguinte: ele era muito... Sempre foi jovem, ele é um pouco mais alto do que eu, sempre foi, né, aqueles caras politizados, conheceu a Rússia, conheceu Cuba, conheceu não sei o que, foi de movimentos, foi isso, foi aquilo, entendeu? E namorou muito. Aí ele disse, cara, o resumo da ópera é o seguinte: a vida é mulher correr atrás de homem, homem correr atrás de mulher. Eu achei interessante ele falar. Por que eu fui arrumar um trabalho? Porque eu estava interessado nas minas e as minas queriam alguém que andasse num carro, não sei o que, não sei o que. O pessoal chamava de Maria gasolina, diga o que o pessoal falava, né? Aí ele disse, eu arrumei. Aí quer dizer, aí você arruma uma casa. Aí ele começou a falar, e eu fiquei prestando atenção à visão de mundo que ele tinha. E aí eu comecei a entender porque que aos 69, ao invés de ele estar alegre, ele estava
Triste, porque quando a gente vai ficando mais velho, É interessante. e se você fazia uma vida hedonista, bebia o que queria, comia o que queria, tinha dinheiro para fazer o que quisesse, fazia sexo quando e com quem você queria, o que acontece? Chegou o momento Deixa em paz. em que quando você come demais, vem uma coisa chamada diabetes, em que não é só o açúcar que gera problema, porque qualquer comida vira. Aí o cara vai tomar remédio para diabetes, impacta hormonalmente. Comia carne demais, problemas cardiovasculares, açúcar e sal, 2 prazeres. Aí começa, remédio para o coração, remédio para diabetes. Se a tua cabeça era ver mulher bonita e conquistar, e isso e aquilo, o corpo não está mais conseguindo acompanhar. Então, meu amigo, se a tua visão era que tudo no mundo que era mais gostoso era se movimentar para seduzir, se sentir aprovado pelas mulheres e as mulheres pelos homens, isso na visão antiga, e hoje pode ser, a depender aí da escolha sexual da pessoa. Mas o que a gente percebe, saiu até uma matéria no Povo, até para o pessoal que é homoafetivo, que há um preconceito entre os jovens homoafetivos contra os velhos homoafetivos. A velhofobia é muito forte. Por quê? Porque eles não têm mais tanta atratividade sexual. Nada, também lembrei daquele ditado que diz: quando é jovem, tem tempo, tem tesão e não tem dinheiro. Aí na meia idade tem dinheiro, tem tesão e não tem tempo. Aí quando chega na idade dele, tem o tempo, tem o dinheiro e não tem tesão. Né? Tu imagina o impacto. A gente tem que ser sincero. Eu acho que o que ele falou não é brincadeira. Para quem já está numa vida, tem ou teve virilidade, sabe o peso que isso ocupa na vida da gente. Relacionamentos, é ou não é? Ora, eu estou brincando de cantar karaokê, 99,9% tem a ver com relacionamento. As músicas da Jovem Guarda, eu gosto de música romântica. Nelson Gonçalves, Altemar Doido, tudo é falando de relacionamento. Quanta gente, ontem infelizmente o cara matou a enfermeira aqui em Fortaleza. A namorada não quis e mata. Então não é brincadeira, o pessoal não fala de sexo em centro, porque faz escondido as coisas. Aí quer dizer que quando ele chega aqui, bota uma blusa branca, aí fica assim puro, mas ele tem um segundo olhar direto, e quando sai o pensamento está lá, meu filho. Isso é uma coisa que mexe muito ou pouco com a gente, em regra, muito ou pouco. E por que a gente não fala disso? Eu achei fantástico o cara ter uma abertura de olhar para mim. Por quê? Porque a visão dele era eminentemente materialista, focada nos relacionamentos. Ele gostava de se sentir bonito, as pessoas acharem bonito, de se sentir atraente, de se sentir rico, de conquistar pessoas. E ele estava sentindo que estava numa fase em que, por mais que ele fizesse, ele não conseguia atrair mais como antes, mesmo que ele fizesse, mesmo que ele tivesse. Ainda sai a música, o dono da lancha é o... Tá vendo? Tá vendo aí? Então não é a mesma coisa. Agora imagina o impacto para uma pessoa materialista que não compreende uma vida equilibrada, que não compreende as coisas do espírito, que não compreende que isso aqui é só um momento, e que você vai ter prazer, mas também vai passar, e você vai ter dor e vai passar, mas que você entende que a vida inteira era sedução, e você não consegue mais, é um impacto. Aí eu estava sentado, eu gosto muito de estar perto de pessoas idosas. Sempre eu gostei. Todo dia de manhã eu tomo café com o tio, chega os amigos dele, ele tem 80, o outro tem 70, não sei o quê. Aí um ligou pro outro. Aí esse outro
está com muitos problemas, passou 30 dias na UTI e tem 70 anos. Aí ele disse assim, e aí rapaz e tal, rapaz, o negócio está difícil, não posso andar só, porque teve esse problema no coração. Aí eu perguntei, mas ele fumava? Não. Ele bebia? Não. Namorou muito, ele disse. Teve várias mulheres, não sei o quê. Não sei se é da carne, não, eu fazia atividade física, não. Cara, cedo ele teve esse problema cardíaco, pronto, daí para frente ele não se equilibrou mais. E nem sai mais sol. Aí ele disse uma brincadeira assim com ele, e aí, bora atrás de uma menina bonita? Aí ele respondeu assim, só se for para trabalhar para nós. Porque eu não tenho condição de nada, eu não tenho condição nem de andar só. Então é um impacto. Quando eu comecei a estudar sobre idadismo, sobre preconceito, né, vernofobia, eu vi muitas mulheres que aderiram ao movimento de não pintar cabelo. Aí eu achei interessante, a mulher falou assim, uma falou para a outra, né? Ai, mulher, eu cansei de viver seduzindo. Cansei. Sabe, ó, na minha visão, eu nunca tinha nem pensado que cabelo está tão automático, eu fui criado tão automático com as pessoas pintando o cabelo, que eu nunca tinha percebido. Aí a mulher, uma disse para a outra, não, mulher, eu já deixei essa coisa de estar querendo seduzir, essa fase da minha vida passou. Eu nunca tinha nem pensado que era isso. Mas aí, ó, casando uma palavra com a outra, do outro colega lá. Eu conheço gente com 85 anos, que por mais que o corpo não tenha a mesma virilidade, os pensamentos da pessoa são os mesmos. Não tem pessoa da minha família que deixou o câncer de próstata avançar porque não quis perder a virilidade. Preferiu a morte a viver, se tratar. Não, entende? Eu não estou fazendo crítica, eu não estou querendo dizer que é certo ou errado com pessoas que usam próteses, que usam métodos. Não, eu só estou querendo dizer o quanto na vida da gente, na nossa vida adulta, de adolescente para adulto, a gente ocupa com as questões eminentemente materiais relacionadas a sexo, com questão de virilidade. Gente que se mata por isso, tem gente que mata por isso. Não consegue subir, ó, como Zaqueu. Ele já tinha o que ele queria materialmente. Ele estava interessado em ver, como quem pensa assim, rapaz, e alguém pode ter sucesso na vida com desapego? Era uma coisa absurda na cabeça de Zaqueu. Aí quando ele viu Jesus passando e o povo atrás, ele sentiu um pau para bater num gato, e a multidão em cima, sucesso. Ele pensou, poxa, será que ele não pensou? Poxa, para que eu fizesse sucesso eu tive que ter dinheiro, ter casa, né? Ter tudo. E eu achava que só era sucesso assim. E passou um homem novo ali por mim, um homem de 30 e poucos anos, que naquela época não era tão novo, 50 anos, 30 e poucos anos, e o homem não tem nada, e o povo gosta dele. Ele entendeu, é possível ter plenitude de vida, ou ser querido na vida, quando você tem valores que não são eminentemente materiais. Tá claro isso ou não? Ele queria ver, porque para ele era impossível. Quando ele viu, ele acreditou. Aí o que é que ele disse? No instante ele olhou para Jesus, o pessoal, ei rapaz, esse Zaqueu aí não é boa gente não. Ele toma o dinheiro dos outros, ele não sabe o que ele disse. Agora eu vou campear esse outro lado. Por isso não, a quem eu estiver devendo eu vou pagar com juros, vou pagar 4 vezes. Eu vou reparar tudo. O que tiver para eu pagar agora eu pago. O que tiver para eu fazer agora eu faço. Mas por quê? Porque ele saiu da caverna de Platão. Ele só enxergava um quadro.
a vida material. É como esse meu colega, só enxerga uma vida boa se você tiver, a mulher se tiver ainda sendo atrativa para o sexo que ela gostar, e o homem se tiver sendo atrativo para o sexo que ele gostar. Quando isso não tem, a pessoa perde o ânimo de viver, não consegue dar um passo acima, não consegue subir no pé de pau e enxergar que o mundo é muito maior, que tem outras formas capazes de fazer com que a gente sinta plenitude ao viver. Já tinham pensado sobre isso nessa passagem? Consegue enxergar o link? Será que a gente é capaz de subir um pouco o nível e enxergar que alguns conceitos da gente estão ultrapassados, algumas coisas que nos ensinaram estão erradas, que existe algo a mais? Você é capaz de sair do seu pedestal e subir o nível? É a pergunta do Evangelho. Você é capaz? Porque realmente foi muito massa ter escutado isso do cara. Quem a gente fala, as pessoas falam como se fosse uma besteira, como se as pessoas não pensassem com muito tempo e emoção nas questões de virilidade sexual e juventude. Mas não é verdade isso. Agora, quem não conseguir subir o nível, o que vai acontecer? Esse cara sentiu uma dor, concorda? Ele não está doente, ele está sentindo uma dor psicológica de uma provocação que a vida está fazendo nele. É difícil, gente. Eu tenho estudado sobre aqui também fui passar por isso. A vida é isso aí, essa atratividade, a pessoa ser bela para chegar no canto, tentar procurar ser atrativo. E a gente tem que passar por isso também. A questão é, eu falei, acho que 2 evangelhos atrás, uma história aqui de um sábio que vivia na floresta. Quem escutou essa história? Não. Sempre eu conto essa história. Eu vou tentar falar mais resumidamente. O cara abriu mão de tudo, foi para a floresta, estava falando bem rápido. Vivia no lar e era um grande sábio. As pessoas iam lá, pediam conselhos. E o rei era muito cheio de problema por ser rei e ia pedir conselho a ele. Todo mundo dizia que esse cara era sábio. E veio uma ideia na cabeça do rei: se eu levasse esse cara lá para o meu palácio? O cara abriu mão de tudo, nu na floresta. Aí o rei pensou, ó, como a gente vai botando racionalizações e caraminhola na cabeça. O rei pensou: vou levar ele para mim. Aí chegou lá e perguntou: se eu lhe convidasse para ir para o palácio, você ia? O que o rei pensou? Que ele ia dizer que ia ou que não ia? Ele ia dizer que não ia, porque ele já tinha aberto mão de tudo, ele vivia nu, porque ele ia querer ir para o palácio. Mas ao mesmo tempo o rei queria aquilo lá para ele. A gente tem essa mania de que levar as coisas dos cantos. Aí a surpresa do rei, quando o rei disse: você tinha coragem de ir para o palácio? Ele disse: vou na hora, pode buscar o carro. Aí o rei já ficou pensando: oh meu Deus, fui enganado, esse charlatão queria era que eu levasse ele para o palácio para comer e beber de graça. Aí o cara levou, nunca mais o rei visitou ele ficou lá bem vestido, comendo lá no tal, e o rei preocupado porque tinha sido enganado. Aí passou um dia, o rei foi lá. Quando o rei chegou todo contrariado, ele olhou e disse: eu sei, você quer que eu vá embora, né? Aí o rei disse: então ele é um sábio mesmo, não estava me enganando não. Aí, tá vendo aí que tu fica assim, né? Queria, quando a pessoa diz sim, a gente pensa que quer enganar a gente. Aí resultado, aí o cara: não, vamos embora. Aí quando ele foi, chegou na extrema do reino, todo com roupas, com joias, né? Quando ele passou para o lado da fronteira, que o rei não podia avançar, o rei querendo que ele não fosse, aí ele só fez tirar a roupa todinha, ficou nu, pegou a roupa e jogou para o rei. Aí disse: pode levar. Ele disse: e aí? Ele disse: eu só quero dizer isso, a minha diferença para você é essa: o que você tem, do que você tem, você não é capaz de abrir mão.
E eu não tenho apegos. Eu sei viver na extrema pobreza e na extrema riqueza, e nada disso me apega. Se eu não tivesse ido com você, é porque eu estava apegado à pobreza. Eu não me apego à pobreza nem à riqueza. Se você me chamar para ser rico, eu sou rico. Se você me chamar para ser pobre, eu sou pobre. Eu vou conforme Deus manda. Aí é a questão, Deus te dá o prazer, irmão, o prazer passa. E você quer que passe. Deus te dá uma fase em que você briga, que você nem lembra de sexo, concorda? Hoje está até mais cedo isso acontecendo com as crianças. Aí chega um momento em que você se torna uma mulher cobiçada. E você vê. E assédios. E o mundo... E chavecos, né, como chamam lá em São Paulo, e bababá, bababá. E você vai se enchendo, aí começa a escolher, esse eu não quero, esse é chato, esse é feio, esse é nojento, esse é liso, esse é não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí quando você olha, começa a diminuir o teu público. Você começa a querer ser vista, e não é. Bota roupa cara, ninguém olha, faz maquiagem cara, ninguém vê, bota o capô, não vê. A fase passou. E o mundo abriu as E a pessoa não aceita, fica querendo repetir as mesmas coisas de quando era jovem, igual, fazer igual, achando que vai ter a mesma repercussão, e não tem. Mas não é o mundo que descarta as pessoas dessa forma. Você vê como aquele filme lá, que mostrava isso, assim, a substância, que mostra a situação, né, que a mulher também é uma atriz, aí quando ela fica mais idade, não vai mais chamar para os trabalhos, e tudo. E aí ela é substituída por uma novinha. Aí quando foi concorrer até no Oscar, ela perdeu para essa outra novinha. Às vezes eu penso que não é o mundo que exclui a gente, é Deus dando uma aula. Quantas coisas, olha, eu já disse, né, eu fui despedido algumas vezes, tá? Nenhuma das vezes eu queria ter saído. E hoje, só por hoje, graças a Deus, eu não tenho vontade nem de ser servidor e nem mais de ser empregado de ninguém. Mas se fosse pela minha visão, pela minha vontade na época, eu não teria mudado. E o que doeu em mim é porque como se eu estivesse sendo dispensado, desprezado, eu não tivesse valor, porque eu não me amava. Mas Deus me amava. Deus não me queria mais ali. É difícil aceitar quando o ciclo se fecha, quando a gente tem que mudar. Mas assim, você acha que é uma demissão? Você é responsável pela sua demissão? Será que é sempre assim? Eu acho que Deus escreve certo por linhas que a gente acha que são tortas. A gente está vivendo uma realidade em que o seu patrão está aprendendo e você também. Você está cometendo falhas e ele também. Todo mundo está aprendendo. Alguns vão ficar e outros vão sair. Não quer dizer que existe um sistema. Mas todo mundo está aprendendo. Eu só quero te dizer assim, que na minha compreensão, na hora que as coisas acontecem, às vezes ainda me choco. Mas o que me conforta é quando eu lembro que se eu subir a árvore como Zaqueu, existe um Deus que enxerga muito mais longe do que eu. Então eu quero te dizer que se eu entendo que existe Deus e que existe uma lei de causa e efeito, Deus está querendo sempre me ensinar. E sempre me vendo como o anjo que um dia todos nós seremos. Para isso eu tenho que, por ter errado, por exemplo, ou por não entender que eu errei, Deus fechar a porta. Deus me adoecer para me botar dentro de um hospital, porque Ele queria falar comigo de todo jeito e eu não parava. Aí Ele bota você naquele cantinho, aí você não tem tempo para mim não, pois fica aí agora. Vamos conversar.
ele tira para conversar. Então eu não acredito no acaso. Mas eu quero fazer um gesto contigo seguinte. Não, deixa eu perguntar. Rebeca. Porque às vezes eu dou o recado, mas a questão é o seguinte, nós também temos um sistema que tem que evoluir nessa humanidade. Eu quero dizer, muitas pessoas são demitidas, mas às vezes porque são descartáveis. O patrão usa a pessoa quando quer e depois descarta quando não interessa mais. Isso acontece, não, acho que na maioria das vezes todo o ciclo laboral, da empresa e tudo. E a gente está vendo no recado, ou seja, que uma hora a gente tem que se dizer, temos que lutar por nós contra esse sistema que é desse jeito, que a pessoa fica mais velha e não presta mais. Uma secretária só presta nessa empresa se for novinho e bonito, quando ficou mais velha não segue mais, mas fica competente, porque não é mais tão bonitinho. Tipo de coisa que a gente tem que enfrentar esse sistema também, talvez o recado de Deus seja esse. Vamos parar de aceitar esse tipo de coisa. E aí a mudança talvez tivesse vindo todos nós. Eu pensava assim. Marx, ele fala isso. Você é o senhor da sua própria história. Que ele é do materialismo histórico. Você constrói a sua história. Mas eu prefiro a oração na serenidade. Eu construo dentro do que Deus permite. Se vier um tiro e pegar na minha cabeça, eu vou ter que me cuidar e tal, mas a bala não era perdida, era minha. Nos desígnios de Deus ela era minha. Então a minha forma, quando as coisas acontecem comigo, que eu não entendo, eu vou estudar. Eu reflito, eu penso, eu olho, eu estudo, eu procuro outra coisa. Porque talvez se eu tivesse ido, imagina, vamos dar um exemplo aqui. Eu era um dos cantos que eu fui despedido. Quando eu fui eu era professor na época. Aí o primeiro canto, eu arranjei um canto que já era um cursinho, era outro nível e eu estava começando. Eu sei que eu saí por incapacidade. Aí eu vi, não, eu tenho que melhorar. Fui trabalhar em garçom, disso, daquilo outro, aí apareceu uma situação que eu voltei a ser professor de cursinho. Lá eu fiquei bem, aí eu senti, eu melhorei. Deus me deu uma nova oportunidade. Aí de lá eu fui convidado para outro canto que era melhor. Ou seja, era a fase que eu estava errado no começo, porque eu não tinha nível para estar onde eu estava, mas Deus sabe onde é que eu tinha que estar, não era eu que sabia, Ele me botou lá. Foi um choque para mim. Um choque chegar no alto e um choque cair no céu. Fui para esse outro canto, aí eu ficava tentando arranjar outros cantos para trabalhar, porque eu só tinha um canto só. Aí eu pensava, o cara botava muita gente, pagava bem, botava muita gente para fora. Eu pensei, se eu ficar aqui e ele me botar para fora, quanto mais tempo eu passar e eu não conseguir outro lugar, eu vou ficar sem nada. Pensei, procurei, entreguei currículo, conversei com não entrava, não engatava. Eu pensei, não, acho que Deus quer que eu mude de profissão. Eu fui fazer outra faculdade. E na época da primeira eu não podia pagar, a segunda eu podia, então eu pagava. Foi engraçado, quando chegou perto do final da faculdade, eu senti que eu estava perto de ser despedido do outro, as conjunturas lá, eles mudaram o meu horário, entendeu? Aí eu senti que era a hora de eu sair, aí eu pedi para sair. Aí passei uns 6 meses só terminando a faculdade, aí comecei a trabalhar em outra coisa. Pessoal, agora eu volto aí para o teu raciocínio. O Clóvis vai sair revolucionário, brigando porque o patrão botou para fora. Eu não estava fazendo o que eu fiz. Eu não fui discutir a posição dele. Eu pensei o seguinte, na fase que eu tinha que melhorar, eu fui melhorar. Na outra fase que eu entendi que ou eu ia ser servidor público, ou eu ia atrás de outro emprego, eu ia e não arranjava, e o outro também não me animava, eu pensei, eu tenho que mudar de profissão. Fui começar uma jornada de 4 anos mais. Aí a mesma coisa. Então quando uma pessoa não olha para mim, não é porque eu penso assim, sabe? Não é porque você é ruim porque não olhou. Eu sempre digo assim, é porque eu não estou falando usando esse reinado que Deus me deu de forma adequada. Eu tenho que melhorar. Então eu não fico, entendeu? O lema de Anônimos, viva e deixe viver. Eu não sou muito
questionador da posição do outro. De novo, dou aos outros o direito de serem como quiserem. Cara, se você não quer pessoas, tá. Eu não posso fazer nada por você. Agora, como é que eu vou viver? O que eu vou fazer? Mas não, só quero corrigir meu raciocínio, que no que você falou, eu concordo totalmente. Não é esse cara, o seu exemplo, perfeito. Eu concordo em tudo. Mas tem casos que não é assim. Tem casos que aconteceu realmente uma injustiça. A mulher é uma excelente secretária, por exemplo, quando ela envelheceu, simplesmente aposta para fora, porque ela é mais novinha. Isso acontece muito no mercado de trabalho, em todos os casos. Mas é a E gente tem que se pergunta, indignar com muita é a coisa. mesma pergunta. Indignar vai resolver o quê? Não, mas é indignar trazendo mudança pessoal. Pois é, a minha indignação é o que eu estou te falando. Eu procuro mudar e fazer outras coisas. Ó, se eu deixar de trabalhar hoje e continuar falando, achei interessante. Há mais de, sei lá, 10 anos que eu falava no outro centro. Aí aqui me convidaram. O Divaldo, quando ele começou a viajar, depois que ele se aposentou, depois de 60 anos, ele passou a fazer 200 viagens por ano. Como é que tu sabe? Agora, eu poderia dizer assim, não falo não. Não, só vou falar se for preparado. Não, vou não sei o que. Começa a botar Deus uma das coisas, eu não quero nem melhoro. Por que quem sabe se eu chegar mais na frente que eu não precise trabalhar financeiramente, e Deus quiser que eu continue falando, eu não vou andar pelo mundo falando de graça, que eu não vou precisar. Deus é quem sabe. Agora, quantos caras, né, não vão desenvolvendo essas outras coisas? Quantas coisas talvez você tenha, e eu tenho na minha vida, mas antes eu acho que eu tinha mais, que eu via que eu poderia melhorar e eu não fazia. Eu me acomodava. É isso que eu estou dizendo. Porque é muito cômodo dizer que o culpado é o outro. É muito cômodo dizer que o culpado é o sistema. É difícil, cara. É como eu fui falar lá para os anônimos. Bicho, é difícil. Olha, só quem está em lugar de fala, eu acho, de drogadição, de alcoolismo, sabe, de dependente de amor e sexo, uma coisa bem forte mesmo, uma adicção valendo, que sabe o que é o poder de você escolher mudar a sua vida a cada 24 horas e fazer, tá entendendo? Fazer. A porta aqui está fechada, eu procuro outra. A porta aqui está fechada, eu procuro outra. Então, eu não sei se estou certo ou estou errado. Eu tenho trabalhado assim, né? Na minha compreensão é assim. Lembra que eu falei outro dia sobre pisar em Deus? O cara botou o pé na estátua, e era uma estátua de uma divindade, e o cara, ei, tira o pé de Deus, ele ficou com o pé na estátua. Rapaz, não me respeita, não estou mandando tu tirar o pé da estátua. Ele disse, está tirando o pé de Deus. Ele disse, eu não sei, eu não entendi. Como assim? Porque Deus está em todo lugar. Para mim, eu penso assim. O que o homem faz quando as pessoas não escutam o que ele está falando? Ele fala outra coisa, fala para outra pessoa. Para que eu vou ficar falando se você não está ouvindo? Então eu achava isso. E eu sei que tem pessoas que vivem disso. Por exemplo, um político, ele vive disso. Um sindicalista, ele sindicos é aquele que protege, aquele que defende. Ele vive de falar em nome dos outros. É a vida dele. Cada um tem a sua lenda pessoal. Não, até agora não foi a minha. Às vezes eu defendo pessoas que defendem outras pessoas. Mas eu estou falando com relação à minha escolha e às minhas condutas da minha própria vida. Eu faço assim, não sei se é certo ou se é errado. Eu fico tentando, em muitas coisas eu tenho que ter ignorância seletiva. Nem sempre a gente, eu só quero isso, eu só não quero, não gosto de fazer conformista. Ah, tudo é porque Deus quis. Nem sempre é porque eu sou eu que estou errado. É fantástico, olha como é legal você estar falando. Eu gosto, é bom a gente vir para cá porque é uma conversa, é muito massa isso aí. Por quê? Porque é o que eu estou te dizendo. Como é que é conformista se eu fui fazer outra coisa? Então, é porque é muito fácil se disser assim, ele foi demitido porque ele está incompetente, o cara está sendo demitido. Eu passo todo dia na Praça do Ferreira quase andando de bicicleta. Eu que tenho convivência com gente que tem problema com alcoolismo, drogadição e várias adicções.
Para um sociólogo, ele fala que é culpa da prefeitura, que é culpa do governo, que é culpa não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Bota milhões, tu viu aí esse cara, o seu que Hipólito, né, que vai para o programa, ele disse que ele conseguiu 10 milhões com a arte, ele não tinha mais dinheiro para pagar um café. Eu vi o depoimento anteontem. O cara servidor público federal recaído na droga. Ele disse, Renato, o mínimo que eu estou gastando aqui por mês é 10 mil reais. O dinheiro não dá para nada. Aí ele chega na mamãe, mas meu filho, você quer que o dinheiro dele não rende? Meu filho. O pessoal não bota na panela não, é sempre essa discussão para lá, para cá. Agora eu vejo homens e mulheres que quando escolhem cuidar das suas próprias vidas, mudar de vida. Mas eu posso é derramar dinheiro na mão do drogadicto, ele vai se matar, bicho, de usar. Então eu passei muito tempo da minha vida com essa perspectiva coletiva. Hoje não, eu entendo que a mudança parte de dentro de você. Eu acho que é as duas coisas. Eu penso assim, sabe? Aí você vai, aí sim, você fazendo a sua parte, você é capaz de mudar o mundo. Você fazendo a sua parte. Mas de novo, muita gente que fala de sociologia, não sei de quê, ele fala da parte de todo mundo, mas ele mesmo fazer, ele não faz. Ele mesmo fazer, ele não faz. Ele critica o prefeito, ele critica o presidente, ele critica não sei quem, mas ele mesmo ele não faz. Aí eu acho complicado. Então, assim, muito massa, né? Que de novo, Zaqueu é isso, é subir e fazer a sua parte. Eu quero chegar ali, quero ver Jesus. O que eu vou fazer? E faz. Oh meu Deus, me dá condição de eu fazer, coragem, e faz. Então eu era muito assim, eu vejo muito discurso assim. Eu nem consigo conversar muito com. Às vezes eu já tive essa dificuldade, não é que eu não queira assim, é porque eu paro de falar. Assim, isso em roda de conversa. Não é diferente do que você está fazendo aqui, entendeu? Eu acho que você está numa perspectiva e você está querendo entender. Se entender, questionar os seus próprios pensamentos. Mas não, se eu for falar com pessoas que trabalham com políticas públicas e tal, cara, não dá para ter esse assunto. Entendeu? Porque a pessoa, ela não entende que a reforma é íntima. Ela só fala que a reforma é pública, que a questão é pública, é porque você nasceu pobre, é porque a maioria é pobre, entendeu? E quando eu me deparo com a questão da reforma íntima no centro espírita, quando eu vou para os anônimos, que eu vejo que uma pessoa que era drogadicta faz quando ela está em recuperação, porque ela é capaz de fazer, eu digo, poxa, isso aí bota todas as teorias sociológicas no bolso. É muito impressionante. O que uma pessoa, quando ela quer assumir as rédeas da vida dela, ela assume. Sabe, a gente escuta depoimentos, vocês deviam visitar Alcoólicos Anônimos e tudo, você escuta depoimentos assim, você fica olhando, aceita visitante. Sabe, você diz assim, cara, qual foi a política pública que chegou a esse cara? Nenhuma. Ele escolheu ir para a Irmandade porque estava no fundo do poço e quis sair da adicção. Isso só quer dizer que assim, para mim, apenas uma coisa não exclui a outra. Não. Entendeu? Como eu tenho que levar os dois lados. Só isso. Ótimo. Mas eu pensava muito mais assim, sabe? Hoje, tem até no meu telefone aqui, a capa do Krishnamurti. É difícil. Porque eu já estudei muito, não que eu saiba, lia muito sobre essas áreas coletivas e tal. Mas, cara, sem reforma íntima. Sabe, se você chega ali, o sindicato lutando em favor dos trabalhadores, e o trabalhador, por exemplo, ele não chega lá e não quiser ser o melhor trabalhador, é difícil. Sabe, eu lutar para você ter uma casa, aí, digamos, você tem um problema com a adicção, e você, ou por sexo, ou por, né? Você pensa que não, mas quantas mães que não ficam com o filho porque ela se acha bonita e quer estar no meio do mundo paquerando e arrumando namorado? Tem não? Tem não? Tem não? Quantos pais que não tem tempo para o filho, porque ele ora mais com a namorada aqui, a namorada acolá, arruma outra, não é assim não? Cadê o filho? Ele não ocupa, tem o reinado de pai, mas não exerce.
E a criança não sente falta, não? É um desafio muito grande, um homem ou uma mulher jovem, viril, quando ele se separa e tem criança, porque ele quer viver a vida dele, né? Assim que ele diz, essa vida de plenitude sexual, de relacionamento, e tem uma pessoa ali que quer atenção como mãe, ou como pai. Tá vendo aí? É a hora que você tem que escolher, e aquele tempo vai passar. Deus colocou isso na sua mão, e aí, vai fazer o quê? Eu posso te dar o que tiver, quer dizer que eu te der dinheiro, você vai virar uma melhor mãe? Você vai passear mais. Você vai botar 2, 3 domésticos para o seu filho, você vai botar no judô, não sei de que, mas mãe mesmo, ou pai mesmo, você não é a política pública. Eu penso que não, posso estar enganado. Eu penso que não. Eu, com Deus e com vocês, as coisas acontecem. Ou seja, eu tentar interagir na melhor forma possível, ocupar o meu espaço da melhor forma possível onde eu estiver. Só isso aí já não é fácil. Tá? Então, eu acho que isso sim, para a gente encerrar, é subir o patamar de Zaqueu. Não sei como é que foi hoje, não sei se foi claro, né? Eu achei que a gente foi dando voltas, mas elas acho que caíam sempre nesse final, né? Se a gente consegue sair do patamar da mera materialidade, sem fugir dela. Viver a materialidade e saber viver a espiritualidade. Viver a juventude e viver a velhice. Viver a fase de adolescente livre, sem filho, e viver um adulto com filho. Né? Viver com mãe sem mãe, com pai sem pai, com pai com lucidez, ora sem lucidez, com dinheiro, ora sem, e ficar sempre tentando melhorar, sempre tentando subir o patamar. Acho que aí é que é a provocação, né? Que Jesus está mostrando, é possível, se você escolher bem, se você vai com Deus, você se torna imbatível. Mas a maior parte do tempo a gente não quer entender que Deus está em tudo. A gente quer ficar enfrentando as coisas, a gente está enfrentando a Deus. Senhor, eu quero isso aqui, mas não importa o que eu quero, faça o que o Senhor quiser. Se acontecer é porque é pro bem. Eu estou com um contrato que eu estou negociando há alguns dias aí. Sério que vai ter uma reunião amanhã, eu tive uma quarta-feira, não sei o que. Estou na espera. Mas o que é que me conforta? Eu digo, Senhor, eu sei que se for para a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória, vai acontecer e vai ser legal. Se não for, é porque não é para ser. Eu vou me rebelar, vou me revoltar, vou dizer porque o outro é burro, é porque não sabe quem está perdendo. Não, ele é ele, eu sou eu. Compete a mim continuar estudando e fazendo o que eu estou fazendo, melhorar o que eu estou fazendo. Outros virão. E se esse ficar é porque Deus quer, se não ficar eu acho que é porque Deus não quer. Está entendendo assim? Está muito resumido isso na minha cabeça e está me ajudando tanto. Entender que Deus está em tudo. Tudo. Sempre me ensinando. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Nada é igual.